Saúde pública sempre foi um dos temas mais delicados para os administradores públicos e uma das principais reclamações da comunidade. Recentemente, o vice-prefeito e secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Antônio Fagan, do PPS, anunciou algumas mudanças nessa área na cidade. Além de medidas de segurança que teriam sido adotadas após um paciente ser morto dentro do hospital municipal, foram anunciadas ainda mudanças na forma de entrega dos medicamentos na farmácia comunitária do município, entre outras novidades. Mas qual é a real situação da saúde pública de Novo Hamburgo? O que a comunidade pode esperar do atual governo? Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos iniciando mais uma Conexão Política. Dessa vez nós vamos debater o tema da saúde pública de Novo Hamburgo com o secretário e vice-prefeito Antônio Fagan, do PPS. Secretário, muito obrigado pela presença. Para começar, como é que a atual administração encontrou a saúde pública hamburguense? Qual é a situação, no caso? A principal característica hoje da saúde de Novo Hamburgo são as dificuldades financeiras, né? Nós encontramos hoje a saúde através da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, que nos presta os serviços para a secretaria, né? Com uma dívida em torno de 16 milhões de reais, né? Isso faz com que a gente, no início do trabalho, a gente tivesse uma dificuldade, né? Principalmente com os nossos prestadores de serviço, com os nossos fornecedores, né? E na parte da própria Secretaria de Saúde, a gente já encontrou um quadro funcional com deficiências, né? Os médicos, enfermeiros já em aposentadoria, muitos cargos em extinção. Então, nós tínhamos uma realidade, né? Que nós nos preparamos durante a campanha para essa dívida, nós nos preparamos para essa deficiência de profissionais, né? Mas a dificuldade maior realmente é o fluxo, né? Fazer com que a Secretaria de Saúde e a Fundação de Novo Hamburgo tenham um fluxo, trabalhem juntas para conseguir melhorar a saúde dos moradores aqui de Novo Hamburgo. Sim, foram feitas visitas técnicas, né, em alguns pontos da cidade, o senhor acompanhou algumas no PA também. Sim. A questão estrutural dos prédios e, por exemplo, do PA, que é um prédio bastante antigo também, né? A estrutura hoje do PA, ela não tem... nesse primeiro momento, a gente não está nos dedicando à estrutura física do PA, até porque a gente está em fase para inaugurar a nova UPA, né, a UPA 2, ali no centro, próximo ao Shopping Center, né? Então, nós estamos nos dedicando fisicamente a concluir aquela obra da UPA 2, para fazer com que a UPA se transforme na UPA 2, e o nosso plano para um futuro próximo é fazer com que a estrutura do PA abrigue o Centro de Especialidades na área da Infectologia, né, o SAI, e possivelmente a Casa de Vacinas, né? São 2 prédios hoje que a Prefeitura mantém sob aluguel, né? Isso ia também fazer com que a gente tivesse um fôlego aí diminuindo o aluguel desses 2 prédios e passando para uma estrutura própria da Secretaria. Sim, essa questão da Casa de Vacina já tinha sido apresentada até para a Comissão de Saúde, né, dos vereadores, se eu não me engano. Isso. Além disso, teve a questão dos medicamentos, né, que a gente estava comentando, que vai ter uma mudança na forma de conceder os medicamentos na farmácia comunitária. Que mudança é essa? A mudança hoje que a gente está preconizando vai passar pelo Conselho Municipal de Saúde. A gente já fez uma apresentação aos vereadores para entender a situação dessa mudança. São com a nossa relação na farmácia comunitária com a entrega de medicamentos, principalmente os analgésicos e anti-inflamatórios. Antes nós tínhamos uma demanda livre, né? O usuário da farmácia comunitária pegava com o seu médico e até a farmácia comunitária, ele tinha uma demanda livre. Hoje nós vamos limitar essa demanda, nós vamos fazer com que as pessoas tenham um controle maior, mais rigoroso no uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Os demais medicamentos para diabetes, para hipertensão, para asma, todos esses seguem a sua rotina normal, com a medicação sendo entregue para o tratamento para 1 mês, 2 meses, 3 meses, conforme a prescrição médica. A nossa restrição, que é uma preocupação da Secretaria de Saúde, apenas com os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, que a gente constatou pessoas que levavam um grande número de medicações para casa. E essas medicações, inclusive, se
tomadas elas todas no mesmo momento, elas poderiam até causar uma gravidade importante para aquele usuário. Sim, foi constatado bastante desperdício também, né, de remédios, Sim. bastante devolução. Nós temos hoje uma característica especial na farmácia comunitária, que é no momento que uma pessoa recebe essa medicação, que ela leva essa medicação até para casa, o que acontece com essa medicação? Essa medicação, no momento que ela vem devolver, mesmo estando dentro da validade, a farmácia comunitária ela não pode ceder essa medicação para uma outra pessoa, ela precisa fazer o descarte dessa medicação. Então a gente onera o gestor público de duas formas: comprando a medicação e entregando, e de outra forma não utilizando essa medicação, porque muitas pessoas levavam uma grande quantidade de medicação para casa, essas medicações não eram utilizadas, alguns vinham devolver essas medicações, né? Outros deixavam vencer, e aí no momento de retornar para a farmácia comunitária essa medicação, a gente também usa o dinheiro público para fazer o descarte de medicamentos. Então a gente hoje perde de várias maneiras, né? Inclusive nós tivemos uma família que veio devolver uma grande quantidade, passavam de 1.000 comprimidos, né? Isso é um desperdício hoje que na situação atual, né, nem o gestor público nem o privado tem condições hoje de bancar um prejuízo tão significativo, né? Um desgaste, principalmente na área da medicação. Sim, a gente vê que a comunidade reclama bastante, né, em vários municípios, a questão da saúde, mas também falta consciência nesse caso aí, né, dos medicamentos. E que outras medidas estão sendo adotadas agora pela Secretaria para melhorar o atendimento? Teve a questão também dos postos de saúde que não vão fechar, né, mais ao meio-dia. Exatamente. Nós temos o nosso plano estratégico dentro da área da saúde, ele se baseou muitas em pesquisas, né? Nós temos uma pesquisa recente publicada pelo Conselho Federal de Medicina em conjunto com a Datafolha, né, que fez uma pesquisa que eu acho de muita importância para quem trabalha hoje a estratégia da saúde, né? O médico ele foi considerado a classe trabalhadora com mais confiança, né? Então, lá na confiabilidade ficou o médico em primeiro lugar, os professores em segundo e os bombeiros em terceiro, né? Só para a gente ter uma noção. Então, o que acontece? O médico ele é a classe trabalhadora com maior confiabilidade, mas ao mesmo tempo, quando a pergunta era sobre o serviço de saúde chegou a receber 65%. Ele era o pior, né? Era o pior serviço de saúde oferecido. Então, a população, é uma questão histórica até, né? A população hoje, ela tem no médico uma pessoa de confiabilidade, mas ao mesmo tempo o serviço de saúde hoje, a população não tem credibilidade. Então hoje, qual é o nosso problema? Isso nos leva a pensar na resolutibilidade. O que é a resolutibilidade? É o cidadão que procura o posto de saúde para fazer o seu tratamento, que ele vai lá com a sua demanda, ele confia naquela pessoa que está atendendo ele, mas ao mesmo tempo ele não se sente satisfeito com o atendimento. Né? E isso por várias causas. Pode ser por exames que o gestor público não conseguiu cumprir, pode ser pela entrega de medicamentos ou até mesmo pela demanda da demora. Eu vou procurar uma unidade de saúde e eu tenho que ficar lá 4, 6 horas para ser atendido. E isso faz com que o serviço perca a credibilidade. Quando ele chega ao médico, ele gosta do atendimento, mas ele sai dali e faz toda uma crítica porque ele ficou 4, 6 horas esperando para ser atendido. Então, hoje, o gestor público tem que trabalhar muito com esses dados. A questão da credibilidade e a questão da confiabilidade. Nós hoje temos, em Novo Hamburgo, uma estrutura que nós estamos modificando ela. Passo a passo, lentamente, mas nós estamos modificando. Nós recebemos, dia 2 de janeiro, uma Secretaria de Saúde com 4 UBS. Né? Essas UBS nós já passamos para a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. Então, a Fundação vai colocar médicos nessas unidades. Isso faz com que, daqui um tempo curto, a curto prazo, nós já teremos médicos todos os dias na UBS, que não é aquela coisa de tirar fichas, né? Não vai mais precisar o cidadão levantar de manhã para ir tirar ficha, não. Vai ter médico de manhã, vai ter médico de tarde, então vai dar mais
confiabilidade, ele vai ter uma confiança naquele serviço. É uma questão, demoramos para isso, mas a gente teve que ultrapassar a questão jurídica, a gente teve que ultrapassar a questão financeira para conseguir reestruturar isso. A questão das USF, das Unidades de Saúde da Família, nós precisamos também trabalhar juridicamente para fazer com que essas unidades tivessem horários de todos. Nós tínhamos trabalhadores que entravam às 7, saíam às 4, nós precisamos ajustar isso. Então, ajustando com que as unidades de saúde da família hoje, todas elas abram às 8 horas da manhã e fechem às 5 horas da tarde, isso faz com que hoje a gente permita ter o horário do meio-dia também aberto, com o revezamento das equipes na hora do almoço. Sim. Posteriormente a isso, nós tínhamos uma solicitação muito grande da população quanto à questão das quartas-feiras de tarde. Das reuniões? Exatamente, das reuniões. As reuniões são muito importantes. Hoje, fazer uma reunião, quem trabalha hoje com um grupo de pessoas sabe que uma reunião é fundamental, periodicamente, para a gente alinhavar alguns procedimentos, para a gente trocar ideias e até fazer um feedback, dos pontos e acertos que a gente teve na semana anterior. Só que o que a gente fez hoje? Nós, em vez de deixarmos todas as unidades da saúde da família de Novo Hamburgo fechadas toda quarta-feira de tarde, o que a gente fez? A gente reduziu essas reuniões para 2 horas por semana e fizemos uma alternância. Tem unidades que fecham na terça-feira, tem unidades que fecham na quarta-feira e tem unidades que fecham na quinta-feira. Então, naquele momento que a pessoa procurar uma unidade de saúde da família, que seja uma situação inusitada, que é uma situação que ela não estava prevendo que fosse acontecer, no momento que ela chegar até uma unidade, aquela unidade estiver fechada, vai ter outra unidade que naquele dia vai dar suporte para ela. Então, uma unidade próxima, a gente fez todo um mapeamento das unidades de saúde da família e fez uma relação. Uma fecha e 2 ou 3 dão suporte para aquela que está fechada durante aquelas 2 horas apenas. Sim, foi feito até inclusive um teste, já na semana passada, Sim, semana passada a gente fez uma primeira avaliação, ver como é que ia funcionar e gradativamente a gente está colocando essas ideias em prática e também vendo o resultado, Nós temos uma visão aberta, a gente tem uma visão muito franca com os trabalhadores na área da saúde para a gente possa também receber o retorno deles quanto a isso e o retorno dos usuários também, verificar quantos usuários estão sendo atendidos, se houve algum problema e a gente também rever essa parte estratégica. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Conexão Política. Até mais.